Bom, pessoal, tudo bem? A aula do dia 28, agora de julho, quarta-feira, eu resolvi gravar, né, para que vocês possam assistir na mesma lógica que foi da duas aulas anteriores, né? E nós vamos continuar discutindo, né, a microeconomia. Na última aula, nós tratamos da teoria da demanda e da teoria da oferta. Né? Nós analisamos, né, como é a lógica da demanda, a lógica dos consumidores, e a lógica da oferta, né, que é a lógica das empresas. E vimos como se, então, se chega ao ponto de equilíbrio, né? É aquela questão de que não existe nada caro, né? É uma brincadeira, mas é o ponto de equilíbrio, se o produto, se existe o preço, né? Existe compradores, e esse é o ponto de equilíbrio, que é a racionalidade, então, dos demandantes, né? Que desejam comprar aquele produto por aquele preço, e os ofertantes, né? Que desejam vender, né, aquele produto por aquele preço. Então, aí nessa racionalidade da demanda que está ligada a desejos, né, dos consumidores, com a racionalidade da oferta, que é o lucro das empresas, se chega então o que a gente chama de preço de equilíbrio. Bom, hoje nós vamos discutir aqui, né, eu vou deixar gravado, para vocês entenderem um pouco como funciona, né? Até já vou compartilhar aqui a tela. Alguns aspectos, né? Alguns aspectos que explicam um pouco a lógica, né, do funcionamento do mercado. Né? E aí eu coloco aqui a lógica da oferta, que na verdade a lógica da oferta também vai influenciar a lógica do consumo, né? Também como as empresas estabelecem as suas, a sua produção, vai definir também como os consumidores, né, definem o seu consumo. Então, são duas coisas interligadas, o consumo e a oferta, né, a famosa lógica de mercado, né. Então, eu vou explicar dois conceitos aqui, né, hoje, né, nessa gravação. A elasticidade, que termo é esse, como ela se explica, né, e alguns aspectos da teoria da produção, tá? E no fim do vídeo, que eu espero que não seja muito longo, até vou me controlar aqui para não ficar muito longo, né? E vocês vão ter as atividades que vocês vão responder, né? Como sempre a gente faz. E aí olhem o vídeo, tá? E procurem responder. E a gente se encontra, então, na próxima quarta-feira, ser 28, né? Agora na outra quarta-feira, que já vai ser agosto, né? Eu acho que é 13 e 4 de agosto, enfim. Nós nos encontramos, então, para discutir essas questões, né, para sintetizar essas questões e continuar aí essa discussão sobre a teoria econômica, por enquanto, né? Bom, vamos lá, então. Então, vamos lá, como dá esse funcionamento de mercado. Então, aqui tem, eu explico a elasticidade, né, que eu vou dar o conceito e a elasticidade de preço de demanda, elasticidade de preço cruzada da demanda, elasticidade de renda da demanda e a elasticidade de preço da oferta, né? E eu vou explicar a lógica da elasticidade de preço da demanda e depois vai ser mais ou menos a mesma lógica, né, da explicação teórica das outras elasticidades. Bom, então, qual é o conceito de elasticidade, né? Então, a elasticidade é a alteração percentual em uma variável dada a variação percentual em outra variável. Na condição aquela que a gente sabe, né, ceteris paribus, se tudo permanecer como está, né? Se tudo continuar como está, as outras variáveis permanecerem constantes. Então, pode ser considerado também sinônimo de sensibilidade, né, que é a resposta à reação de uma variável em face à mudança em outras variáveis, né? Então, elasticidade seria a forma com que varia a percentual de consumo de um produto em relação ao preço, né? No caso aqui, eu vou trabalhar com preço e a quantidade demandada. Bom, então, qual a função aí da elasticidade? Então, a pergunta, né, que se faz aqui, então, seria como as empresas
tomam decisões de produzir mais ou menos de um produto, né? Ou mais de um produto e menos de outro produto, né? Digamos que uma empresa que produza mais de um produto. Como as empresas concorrentes sentem o reflexo de ações, preços de outras empresas, né? Então, mercado competitivo, como então o reflexo no preço de um produto afeta o consumo, né? E até o preço de outro produto, de outro bem, né? De outra empresa. Como o aumento ou diminuição da renda da população de um país afetará o aumento ou a diminuição do consumo de um determinado produto. Então, aqui, entender a elasticidade é entender como as empresas tomam as suas decisões em relação, então, aos preços, em relação aos concorrentes, em relação à renda da população. Né? Então, aqui, elasticidade de preço da demanda. O que é isso? Né? É a variação percentual da quantidade demandada dada a variação percentual no preço de um bem. Então, aqui é lógico, né? A que nós vimos até na última aula, varia o preço do bem, varia a quantidade demandada. Ela está de renda da demanda. É a variação percentual da quantidade demandada, dada uma variação da renda dos consumidores, na mesma expressão que nós vimos lá na última aula, ceteris paribus, né? Se tudo permanecer constante. Então, seguindo adiante. Elasticidade de preço cruzada da demanda. A variação percentual da quantidade demandada, dada a variação percentual do preço de um outro bem ceteris paribus. Então, quanto varia a quantidade demandada de um determinado produto quando varia o preço de um outro produto, né? Um preço concorrente. Elasticidade de preço da oferta é a variação percentual da quantidade ofertada, dada a variação percentual do preço do bem. Então, também, né, quanto varia a oferta, quantas empresas estão dispostas a vender, dada a variação de um preço de um bem. Né? Então, as empresas tomam decisões em relação também, né, tem outros fatores, né, como a tecnologia, né, como recursos, né, matéria-prima, enfim, mas aqui nós temos, nesse caso aqui, essa elasticidade de preço da oferta é essa variação da quantidade em relação ao preço de um bem. Bom, aqui é uma explicação matemática, né, uma equação matemática, né, que vai explicar essa elasticidade de preço da demanda. Então, a variação percentual da quantidade demandada, dada uma variação percentual do preço do bem, ceteris paribus. Então, mede aqui a sensibilidade, a resposta dos consumidores quando ocorre uma variação no preço de um determinado bem ou serviço. Então, aqui, a elasticidade de preço da demanda é a variação percentual da quantidade demandada em relação à variação do preço. Né? Aqui, uma explicação, uma equaçãozinha, né? A quantidade 1, que é a quantidade, então, da variação, menos a quantidade inicial, né, que é o Q0, dividido pelo Q0, né? E aqui no preço é a mesma lógica, o preço, né, da variação, né, que pode ser maior ou menor, o preço inicial pelo preço inicial, né? Menos inicial pelo preço inicial. Então, a quantidade, a variação da quantidade demandada pela quantidade demandada, a variação do preço pelo preço. E aqui, então, o preço pela quantidade demandada, a variação da quantidade demandada pela variação do preço. Bom, então, é só para explicar um pouco como se dá matematicamente, né? E aqui graficamente, né? Então, aqui, até certo ponto, as explicações ficam mais claras. Então, a elasticidade de preço da demanda. Então, a elasticidade de preço da demanda em um ponto específico. Então, o preço inicial desse produto era R$20. Houve uma queda, né? Então, o preço 1, né? O P1, então houve uma queda do preço, ficou em R$16. É uma hipótese, né? Como é que isso pode acontecer, né? Não tem acontecido muito hoje, né, com a inflação que nós temos, mas enfim. A quantidade zero, né, demandada desse preço é 30 quantidade, né? 30 unidades, ou 30 alguma coisa aqui, tá? Então é 30 unidades. A quantidade 1, a quantidade demandada, então, ao preço 1, né, quando diminuiu o preço, então, passou a ser 39, né? Então, a quantidade demandada
a um preço 1, ou seja, o preço que diminuiu, né, foi 39. Então, a quantidade que era, né, demandada a R$ 20, né, ao P0, quantidade P0, né, que era demandada, era 30. Né? Então, aqui diminuiu o preço, aumentou a quantidade demandada. Esse esse é um bem normal que a gente chama, né? Um bem normal que essa relação é direta entre preço e quantidade. Então, essa solução, né? Então, como é que você dá a solução aqui e colocando lá naquela equação, né, matemática lá, colocando essas variáveis aqui. Então, aqui a variação da quantidade do preço em relação ao preço, né? O preço 1 era 16, né? O preço 1 que ficou, né? A variação do preço, né? Menos 20, que era o preço inicial, dividido por 20. Então, vai dar menos 2, significa 20%. Então, diminuindo o preço desse produto, há uma variação do consumo de 20%. Né? A quantidade, então, né, a variação da quantidade pela quantidade, né, a mesma lógica da equação, 39, que é a quantidade demandada com esse preço de 16, né, menos 30, né, a quantidade de 30 que era demandada no preço inicial. Então, a resolução disso, a 0,3, significa 30%. Então, aqui, a elasticidade de preço da demanda é 30%, né, dividido por 20, que é o 20% lá, que fica negativo, retira o negativo da elasticidade, né, significa, então, que a elasticidade de preço da demanda desse produto é 1,5. Então, aqui, né, talvez isso que a matemática se transforma em teoria, né? Para uma queda de 20% no preço, a quantidade demandada aumenta 1,5 vezes. Então, significa, né, que se diminuir o preço do produto, vai aumentar em 1,5 a quantidade demandada desse produto. Né? Então, esse considerando um preço, o produto normal, né, de um preço chamado bem normal. Bom, então aqui agora como se dá a classificação, né, dessas elasticidades, né, em relação a produtos diferentes, né? Então uma demanda pode ser elástica, né, que é até o exemplo que foi dado ali é uma demanda elástica, inelástica ou unitária, né? Então agora vamos ver o que é isso. Então a demanda elástica é maior que 1. Então quando varia o preço do produto, então a demanda é maior que 1. No nosso exemplo ali, né, era 1,5. Né? A elasticidade daquele produto era 1,5. Então, significa que, num outro exemplo, né, significa que, dada uma variação percentual, por exemplo, de 10% no preço, a quantidade demandada varia em sentido contrário em 15%. Em 15%, ou seja, 50% a mais, ceteris paribus, né, mantendo as outras variáveis constantes. Isso revela que a quantidade é bastante sensível à variação do preço. Então, se aumenta ou se diminui o preço, vai ter uma variação, a elasticidade é 1,5, aqui no caso, 50% a mais. Né? Então, essa quantidade demandada, né, ela é elástica desse produto, considerando que esse produto é um bem normal. Uma elasticidade inelástica, né? Um preço de demanda que com uma demanda inelástica, né? Então, a elasticidade de preço da demanda é menor que 1, tá? Aqui, nesse exemplo, né, a elasticidade do preço da demanda é 0,4. Neste caso, os consumidores são pouco sensíveis à variação de preço. Uma variação de, por exemplo, 10% no preço leva a uma variação da demanda desse bem de apenas 4% no sentido contrário. Então, o preço varia 10%, né? O preço diminui ou aumenta 10%, né, no caso, e vai ter uma demanda de apenas 4%. Né? Então, significa que esse preço é menor que 1, é considerado um bem de demanda inelástica. Ou unitária, né? A demanda elasticidade de preço unitária, né? Significa, então, que a elasticidade de um bem é 1, né? Ou é menos que 1, é igual a 1, né? É igual a 1. Se um preço aumenta em 10%, a quantidade cai 10% ceteris paribus. Então, significa que é uma demanda unitária, porque a variação percentual
do aumento ou diminuição do preço é igual à variação percentual da quantidade demandada desse produto. Então, significa que tem a mesma variação, né, do preço em relação à quantidade. Vocês chamam, então, um produto de demanda elástica unitária. A elasticidade de preço e demanda, aqui, a elasticidade de preço e demanda é de dois produtos. Então, considerando aqui agora a elasticidade de dois produtos. Se a elasticidade, isso que é importante, né, só para dizer, em relação a empresas que produzem mais de um produto, né, que podem decidir produzir mais ou menos de um bem, dependendo, né, desse percentual de elasticidade aí que os produtos têm, né, que pode ser diferente. Ou empresas concorrentes também, né, usam essa mesma estratégia. Então, seja a elasticidade do preço e demanda dos bens A e B, a elasticidade do preço e demanda do bem A é menos 2, a elasticidade do preço e demanda do bem B é menos 0,8, nesse caso, supondo que o consumo de dois bens é independente, o bem A apresenta uma demanda mais elástica que o bem B, pois um aumento de 10% no preço de ambos levaria a uma queda de 20% na quantidade demandada do bem A e de apenas 8% no bem B. Ceteris paribus. Os consumidores são mais sensíveis e reagem mais às variações do preço do bem A do que o preço do bem B. Então, é uma explicação para dizer, então, que neste caso aqui, né, a sensibilidade que os consumidores têm em relação ao preço do bem A é maior que do bem B. Né? Então, uma variação no preço do bem A causa um reflexo na quantidade aqui de 20%. Já em relação ao bem B, é uma variação de apenas 8%. Então, para a tomada de decisão de produtos, né, de produtos de uma determinada empresa, isso é importante, né? Uma empresa que produz dois tipos de refrigerante, por exemplo, né? Supondo que o refrigerante seja um A e outro B, ou empresas que produzem dois tipos de grãos, né? Soja ou arroz, ou coisa parecida nesse sentido, né? Então, essa variação da elasticidade em relação ao preço, né, da quantidade é muito importante, é importante na decisão das empresas, né, ao tomarem decisões sobre estratégias produtivas, né, sobre estratégias de produção. Bom, então, quais fatores que afetam a elasticidade da demanda, né? Quais fatores que afetam a elasticidade da demanda de um determinado produto? A disponibilidade de bens substitutos, né? Então, quanto mais bens substitutos, então, vai ser mais sensível a essa relação de preço e quantidade, né? Porque os consumidores terão mais opções, né? Quando o preço varia de um determinado produto, quando o preço aumenta, geralmente, né? O consumidor vai procurar o bem substituto para aquele produto. A essenciabilidade do bem, né? Quer dizer, bens essenciais são menos elásticos, né? Porque não vamos alterar o consumo de um bem que é essencial, porque varia o preço, né? A gente até pode, os consumidores até agem, né? Até reagem em algum momento, assim, num determinado bem essencial, né? Sobre o preço do bem essencial. Mas geralmente não muda, não é elástico. Né? O caso do preço do sal, né? Nós já comentamos na aula passada, o sal é um bem inelástico, né? Porque não se consome mais sal porque o preço aumentou ou porque o preço diminuiu, né? A importância relativa do bem no orçamento do consumidor, tem bens que têm uma elasticidade maior em relação à renda, né? Porque, no caso, no Rio Grande do Sul, né? A carne, em tese, né? Também tem pessoas que não comem carne, tudo bem, mas no Rio Grande do Sul, o mercado consumidor do Rio Grande do Sul, né, é mais sensível, né, à renda do consumidor em relação ao consumo da carne, né? Consumo e produção, evidentemente, né? Então essa importância relativa que tem, né, um produto, né, em relação à renda, em função do consumo, no caso do Rio Grande do Sul, a carne, né, tem essa importância relativa aqui no orçamento, né? E o horizonte de tempo, né? Então, também, né? Tem produtos em que a gente consome que tem uma duração maior, né? Então a gente tem uma relação em relação ao preço e à demanda, né? Porque são produtos que duram mais, né? Outros duram menos e são de consumo, né? Consumo diário, por exemplo. Então,
esse horizonte de tempo é menos significativo, né? Então, a disponibilidade de bens substitutos, né? Quanto mais substituto, mais elástica a demanda, né? Pois, dado o aumento de preço, o consumidor tem mais opções para fugir aqui, né, uma expressão, do consumo desse produto, provocando uma queda de sua demanda mais que proporcional à variação do preço. Então, assim, quanto mais específico o mercado, maior a elasticidade. Aqui, então, o exemplo da elasticidade do Guaraná é maior que a do refrigerante. Então, por quê? Porque quando aumenta o produto Guaraná, os consumidores passam a consumir outro refrigerante, né? Então, aqui, essa relação, né, essa queda de demanda é mais proporcional à variação do preço, né? Então, se aumenta o preço, vai ter uma diminuição da quantidade demandada bem maior, né? Porque existe bens substitutos. Quanto mais essencial, né, em relação à elasticidade, preço da demanda em relação à essenciabilidade do bem, né? Quanto mais essencial, mais inelástica a demanda, né? Então, esse tipo de bem não traz muitas opções para o consumidor fugir do aumento de preço. Aqui o exemplo, né, que eu tinha até comentado, o sal e açúcar. Então, o sal e açúcar são produtos com elasticidade, preço e demanda inelástica, né? Não se consome mais esses dois produtos porque aumenta ou varia o preço, né? Aumenta ou diminui o preço. Então, elasticidade de preço e demanda, a importância relativa do bem no orçamento do consumidor, né? Quanto maior o peso do orçamento, mais elástica é a demanda, né? Porque afeta, né, esse produto, né, esses produtos, eles afetam mais o orçamento do consumidor, né? Então, a importância relativa ou o peso do bem no orçamento é dada pela proporção de quanto o consumidor gasta no bem em relação à sua despesa total. Então, o consumidor é muito afetado por alterações nos preços. Quanto mais gasta com o produto dentro de sua cesta de consumo. Por exemplo, a elasticidade da carne, em quase todo o Brasil, quase todo o mundo, talvez seja assim, né? Mas no Rio Grande do Sul mais, né? A elasticidade da carne é maior que a elasticidade do fósforo. Então, se varia, né, a renda do consumidor, o consumo da carne é mais afetado do consumo do fósforo, até porque o fósforo talvez seja aquele produto, né, essencial lá, ninguém vai consumir mais ou menos fósforo porque subiu ou baixou o preço do fósforo, né? Então, aqui no caso, esse exemplo, né, da carne em relação aí à renda do consumidor, né, o orçamento do consumidor. No horizonte de tempo, né? Então, quanto maior o horizonte de tempo, mais elástica é a demanda, né? Então, dependendo do horizonte de tempo de análise, um intervalo de tempo maior permite que o consumidor de determinada mercadoria descubra mais formas de substituí-la quando o seu preço aumenta, né? Eu botei aqui bem duráveis, né? A TV, né? A TV, o aumento na TV, né? Te dá tempo para te pensar, né? Os consumidores pensarem em consumir outro produto, ou consumir outro tipo de TV, enfim, marca de TV diferente, né? Então, quanto maior o horizonte de tempo do consumo, mais elástica é essa demanda, né? Em relação, então, à elasticidade de preço da demanda. Então, aqui a interpretação geométrica, né, dessa teoria, né, desse contexto da elasticidade de preço da demanda a elasticidade de preço da demanda varia ao longo de uma mesma curva de demanda, né? Quanto maior o preço do bem, maior a elasticidade, né? Então, aqui nós vemos o ponto B, né, elasticidade do preço de demanda do ponto B é maior que 1, ela é elástica, né? É um preço, então, né, o preço do bem em relação à quantidade é um preço, então, que é maior, né, do que os outros aqui. Então, a elasticidade de preço ao longo da mesma curva, quanto maior o preço do bem, né? Quanto maior o preço do bem, mais elástica é a quantidade consumida desse bem, né? A elasticidade de preço do ponto A, né, é unitária, né? Então, quer dizer, aqui significa que uma alteração no preço desse bem vai ter uma mesma alteração na quantidade demandada. E a elasticidade de preço no ponto C aqui, né, preço da demanda no ponto C, é inelástica, né? Significa que a variação do preço não altera muito a quantidade demandada. Bom,
Então, essa relação preço e demanda, inclinação acentuada, né, as compras variam um pouco com o aumento dos preços, insensível aos preços, é inelástica, né? Então, aqui no exemplo do sal, né? Então, o preço do sal altera muito pouco, né, a quantidade do sal demandado, né? Então, esse preço aqui, o sal é insensível ao preço, então é inelástica a quantidade produzida. A inclinação pequena, né, as compras variam muito com o aumento dos preços. Então, sensível aos preços, né? Sensível aos preços, ela é elástica. Aqui eu botei CDs, né? Eu acho que até esse exemplo já está um pouco antigo, mas enfim. Então, o preço do CD, né, em relação à quantidade do CD, tem uma variação sensível, né, a essa quantidade. Né? Então, a inclinação pequena, né, porque aumenta ou diminui o preço do CD, aumenta a quantidade adquirida desse CD, né? Uma sensibilidade maior, né? É uma inclinação pequena que tem uma sensibilidade em relação ao preço e quantidade adquirida. Elasticidade de preço e demanda, inclinação infinita, né? As compras não variam com o aumento do preço, né? Perfeitamente inelásticas, os bens essenciais, né? Então, aqui, os casos extremos, né? O preço de um bem em relação à quantidade adquirida do bem. Então, a quantidade adquirida do bem não altera, né? Não altera, né? Em relação ao preço do bem. Então, são bens essenciais, né, que tu não muda, né, o consumo deles. Eu acho que até o fósforo pode ser isso, né, em algum contexto, né, tu vai ter, obrigatoriamente, tu vai consumir fósforo, né. Então, é uma, é uma relação infinita, né, porque não varia, né, a quantidade do preço não varia, a variação de um preço não varia a quantidade adquirida do bem. Inclinação zero, né? As compras variam muito com o aumento dos preços, né? Sensível aos preços. Então, aqui, né? O preço do bem e a quantidade adquirida, né? Tem uma variação enorme, né? É uma inclinação inclinada, uma inclinação zero, né? Então, perfeitamente elástica, mercados perfeitamente competitivos, né? Então, são mercados que os produtos, assim, qualquer variação, ninguém consome mais, né? Praticamente acaba o consumo. Nesse mercado perfeitamente competitivo, é quase que é uma teoria, né? Porque não existe esse mercado perfeitamente competitivo, né? A não ser quando existe muito produtos, né? Em determinado momento, né? Existe muito produtos e aí varia o preço e esse produto ninguém mais consome, né? Então, porque há uma concorrência maior ou um substituto maior, né? Então, até hoje é difícil ver um exemplo desse tipo de mercado, mas é um aspecto teórico aí, dessa possibilidade, né? Bom, aqui então eu vou falar agora da produção. Então, nós vamos ali as questões teóricas sobre elasticidade, né? Aí eu só quero salientar que eu adicionei no Classroom, né, um livro que eu achei em PDF, né, um livro que estava disponível, né, na internet, de consulta livre, né, eu coloquei lá, um livro de introdução à economia muito interessante, bom, né, com exemplos muito claros, tal, que vai ajudar vocês, né, também a estudarem esses aspectos que nós estamos vendo aqui, né, em síntese, essas coisas da microeconomia, né, do contexto mais introdutório da economia. Então, o que nós vamos ver a lógica da produção, né? Como se dá a produção. E aqui o princípio do custo de oportunidade. Isso aqui, a primeira questão que eu vou tratar nesse contexto é esse princípio do custo de oportunidade, né? A lógica das decisões econômicas de produção em relação ao custo-oportunidade, né? Então, a curva da fronteira da possibilidade da produção, né? A curva, a fronteira da possibilidade da produção. Então, demonstra as várias combinações de produtos que a economia pode produzir potencialmente dados os fatores de produção e a tecnologia disponível, né? Então, tem aquela questão econômica essencial, né, de que os recursos são limitados. Então, se os recursos são limitados, as decisões de o que produzir, né, ou a quantidade de produtos produzidos em um determinado produto, tem relação com outro produto, né, com outra possibilidade. Né? Então, aqui, essa curva da possibilidade de produção reflete isso, né? O quanto eu posso produzir de um produto em relação, né, aos recursos limitados, porque eu abro mão, né? Ao tomar a decisão de produzir um determinado produto, eu abro mão de produzir outro produto.
isso a nível empresarial é assim, né? A nível de país também, né? Um país tem recurso limitado, né? Eu posso optar por produzir um determinado produto em detrimento de outro, né? Tem um exemplo claro, um exemplo clássico, né? Não é claro, mas clássico, né, da economia, que é a decisão entre produzir canhões e manteiga, né? Tá nos livros de economia às vezes, né? Então, um país pode decidir produzir canhões ou produzir manteiga, né? Porque não tem como produzir os dois na mesma quantidade. Então, eu posso produzir mais canhões e menos manteiga, né? Então, esse é um exemplo só, clássico, né? Não significa que se deva produzir canhões, né? Eu não concordo com produzir canhões, né? Mas, e na relação da vida da gente também, né? Nosso rendimento, né? A nossa renda é limitada, a renda familiar é limitada. Eu posso decidir, né, em consumir determinado produto em detrimento de outro, já que eu não posso consumir infinitamente, né, todos os produtos. Então, isso tem a ver com os recursos limitados, essa teoria da curva da possibilidade de produção, né? Então, é a fronteira máxima que a economia pode produzir, dados os recursos produtivos limitados, mostra a alternativa de produção da sociedade, supondo os recursos plenamente empregados, né? Então, supondo que se use os recursos adequadamente, aí a fronteira da possibilidade de produção seria o limite, né, que eu posso produzir numa economia, no caso de uma empresa, ou numa economia, né, dos produtos, dados os recursos limitados. Então, é a quantidade de bens e serviços que podem ser produzidos é limitada pelos recursos disponíveis e pela tecnologia dominada, né? Então, dado uma tecnologia, eu posso produzir essa quantidade do produto A em relação à quantidade do produto B, né? Enfim, tá? Por que essa tecnologia é importante, né? Porque dada a tecnologia dominada aqui é ceteris paribus, né? Dada essa tecnologia que há, né? Em relação, por exemplo, nós vamos ver lá na economia dos recursos naturais, em relação à questão do petróleo, né? O petróleo possivelmente exista em quantidades ainda muito maiores do que se conhece no planeta, né? Então, a gente hoje tem estimativas, né, de uma quantidade de petróleo que existe, dada a tecnologia para se extrair esse petróleo, né? Pode evoluir a tecnologia, né, por surgir outras tecnologias, né, e aí aumenta a possibilidade de extração do petróleo. Só para adiantar um exemplo, né, que essa questão da tecnologia aqui significa a tecnologia que se conhece, né? A tecnologia que se conhece, então, se produz, né, essa determinada quantidade, né? Então, na escolha de bens e serviços que devem ser produzidos, a primeira providência é determinar quais as combinações de bens e serviços são possíveis, levando em consideração a quantidade de recursos produtivos é limitada e o nível de tecnologia que é determinada pelo estágio atual do conhecimento. Então, é isso, né? Então, essas combinações, né, que eu posso produzir em determinado produto, né, de dois ou mais produtos em relação, então, ao recurso e em relação à tecnologia que está disponível. Bom, aqui, né? Então, aqui está graficamente explicado, né? Esse trade-off, né? Esse trade-off da sociedade, né? Então, seria a obtenção de alguma coisa, porém abrindo mão de outra. Nada é de graça, né? Nada na lógica dos recursos disponíveis, né? Eu tenho que abrir mão de uma coisa para produzir outra, né? Então, aqui está o modelo, né? Dois bens utilizados em conjunto, todos os fatores de produção. Aqui, supostamente, né, a possibilidade de produzir dois bens e produtos. Claro que numa economia isso aqui é muito mais, né, evidente, né? Mas digamos aqui numa empresa, né, você pode pensar isso a nível empresarial, né? Então a fronteira da possibilidade de produção é essa fronteira aqui, né? Supondo que a quantidade de um produto Y em relação à quantidade de produto X, né? Então eu só posso produzir, né, a quantidade aqui de 250, né, que seria do bem Y, né, dado a quantidade que eu posso produzir do bem X, né? Então, essa aqui eu não posso, né, aumentar a produção de um produto sem diminuir a produção de outro, né? Então, aqui até essa explicação aqui, esse gráfico aqui até explica melhor, né? Então, essa quantidade aqui, né, explica, né, a quantidade
de produtos que eu posso produzir de Y e de X, né? Então, aqui, então, o ponto A significa capacidade ociosa ou a ineficiência, né? Então, por quê? Neste ponto, né, o custo de oportunidade é zero, pois não é necessário sacrifício de recursos produtivos para aumentar a produção de um bem ou mesmo dos dois bens. Então, aqui, quando existe a possibilidade de aumentar a produção dos dois bens sem detrimento de nenhum, né, significa que essa economia, né, no caso de uma empresa, né, que essa empresa tem uma capacidade ociosa, não está utilizando todos os seus recursos disponíveis e a tecnologia que existe disponível, né? Então, aqui seria o ponto a possibilidade de aumentar a produção dos dois produtos, né, ou de um, dependendo da opção, né, sem detrimento do outro. O ponto B e C, né? Aqui, então, não há como produzir mais de um sem reduzir a produção de outro, né? Então, aqui, ou eu posso produzir no bem B 450 quantidade, né, do produto Y e 150 do produto X. Então, nesse bem aqui, ou eu posso produzir o ponto C, né? Eu posso produzir 250 quantidade de Y e 200 da quantidade de X, né? Então, aqui são as duas possibilidades que eu tenho. Aí, claro, uma decisão empresarial vai depender do mercado, né? Vai depender de fatores aí que o empresário pode tomar, né? No contexto das decisões empresariais que se pode tomar, né? Então, aqui é o nível de produto eficiente a pleno emprego. Então, tanto bem B, tanto ponto B, né? Tanto o ponto B quanto o ponto C significa que essa economia ou essa capacidade de produção de uma empresa, falando de empresa, está a pleno emprego, né? Então, eu não posso abrir mão. Se eu quiser abrir mão aqui de B, né, de Y, né? Se eu quiser abrir mão de Y, eu posso produzir mais de X, né? Mas não pode. Essa é a curva da possibilidade de produção, então, em relação a dois produtos, né? E considerando que estão aqui na eficiência, né, no pleno emprego. Bom, o ponto D aqui, nível impossível de produção, posição inalcançável no período imediato. Então, o ponto D é um ponto que, dados os recursos que existem disponíveis e dada a tecnologia disponível, né, não é possível aumentar essa produção aqui porque não tem capacidade, né? Essa economia ou essa empresa não tem capacidade de atingir a período imediato, ou seja, a curto prazo, né? Dependendo do setor, a curto ou a médio prazo, né? A longo prazo, essa fronteira da possibilidade de produção pode aumentar, né? Pode vir nova tecnologia, né? Como exemplo, o petróleo, né? Então, o petróleo pode ser dado esse exemplo aqui, né? Em relação à capacidade do mundo de produzir petróleo, né? De produzir combustível. Então, claro que quando há um desenvolvimento tecnológico, né, há aumento da possibilidade de produção, aí pode ser atingir o ponto D. Mas a nível, né, a nível aqui de curto prazo, né, e a microeconomia sempre trabalha com curto prazo, né, o máximo médio prazo, dependendo do setor, curto e médio depende do setor da economia, né, então a gente sabe que dependendo do setor da economia, um setor curto prazo para um setor não significa que seja para outro, né? Então, nesse contexto aqui, o ponto D é impossível a curto prazo, né, no período imediato. Bom, aqui custo de oportunidade, então custo alternativo, custo implícito, né? É o grau de sacrifício que se faz ao optar pela produção de um bem em termos de produção alternativa sacrificada, né? O custo de alguma coisa é o que você desiste para obtê-la, né? Então, aqui, o custo de alternativa, ou custo implícito, né, é quanto eu abro mão de um produto para produzir outro. Então, esse é o custo de oportunidade no produto em relação ao outro, né? O grau de sacrifício, né, que eu tenho que ter para diminuir um produto, né, para aumentar a produção de outro, né? Então, aqui, esse é um trade-off, né, aquela expressão lá, né? Trade-off é uma relação de um com o outro, né, uma troca, né, é uma relação que tem, eu abro mão disso em função de outro, né? Então, o exemplo aqui, né,
do ponto B em relação ao C, né? O mais produto X significa menos produto Y, né? Então, mais X significa menos Y, né? O custo de oportunidade. Então, o C em relação ao B, o custo de oportunidade de 200 unidades de Y é 50 de X, né? Então, aqui eu tenho que abrir mão de 200 unidades de Y para adquirir 50 de X, né? Então, aqui, nesse ponto C, né? Que é C em relação a B. Eu produzo 250 de Y e 200 de X, né? O ponto B, eu produzo 450 de B e 150 de Y. Então, quanto eu abrir mão, né, esses 50 aqui, que é o custo de oportunidade, né, é quanto eu abrir mão de B para produzir, de Y para produzir X, né? Então, essa diferença aqui entre o ponto B e C é esse custo de oportunidade, né? Então, tem que abrir aqui, ó, 200 bens, né? 200 unidades, né? De Y para produzir 50 de X, né? Então, esse custo de oportunidade, né, vai estabelecer aí a decisão que um determinado contexto econômico ou uma empresa vai tomar em relação à quantidade de produção, né? Aqui, então, a razão da concavidade da curva, né? Porque essa razão da concavidade da curva, porque a lei dos custos de oportunidades crescentes, né? Então, aqui, essa curva da possibilidade de produção sempre vai ter essa concavidade, né? Que é, então, esse declínio, né? Por quê? Devido à inflexibilidade dos recursos de produção. O que significa isso, né? A curto prazo, uma empresa que produz, por exemplo, camisa e camiseta, né? Fazendo um exemplo assim, uma empresa produz camisa e camiseta. A curto prazo, né? Nesse caso, acho que até muito curto prazo, né? A curto prazo, não se pode aumentar a produção de um, né? Tão rapidamente para produzir outro, né? Então, por isso que essa relação custo-oportunidade aqui teria um exemplo mais, talvez mais concreto, né? Ou exemplifique melhor isso, né? Carro e moto, né? Pensar assim, né? Então, uma empresa que produz carro e quer produzir moto. Então, difícil, né? Possivelmente seria difícil mudar a estratégia, né? Mudar as máquinas e equipamentos, contratar novos profissionais de um outro setor, né? Que entendam de moto, de carro, né? Enfim. Então, por isso que essa curva aqui tem essa concavidade, né? Significa, então, essa inflexibilidade a curto e médio prazo, aí, dependendo do setor, dessa inflexibilidade dos recursos de produção, né? Então, aqui, fronteira, leis de custo de oportunidade crescente, né? Dadas como inalteradas a capacidade tecnológica de produção de uma economia, estando o sistema a operar a níveis de pleno emprego, a obtenção de quantidades adicionais de uma determinada classe de produto implica necessariamente a redução da quantidade de outra classe, tá? Então, isso aqui seria uma síntese, né, desse lei de custo de oportunidade crescentes. Em resposta a constantes reduções impostas à classe que está sendo sacrificada, serão obtidas quantidades adicionais cada vez menos expressivas da classe cuja produção estará sendo aumentada, devido à relativa e progressiva inflexibilidade dos recursos de produção disponíveis em uso, né? Então, a estratégia de mudar de um produto para o outro, né, é que proporciona aquela concavidade, né, que significa que eu preciso cada vez abrir mais mão de um produto para produzir outro, né, a curto prazo, porque essa inflexibilidade aqui dos recursos de produção é essa incapacidade a curto prazo de uma empresa mudar de um produto para o outro, né, ou um país mudar, digamos, de um setor para o outro tão rapidamente, né. Então, aqui então, a fronteira de produção. E aí tem como muda essa relação aqui de concavidade, né? Um avanço econômico da indústria do bem Y desloca a fronteira da produção para fora, aumentando o número de bens Y que a economia pode produzir. Então, um avanço tecnológico de um dos produtos. Aqui, então, é possível, aqui nós estamos falando já, dependendo do setor, né, a longo prazo, né, que houve um aumento, digamos aqui, um avanço tecnológico, né, e houve uma capacidade de aumentar a quantidade de produção do bem Y, né, sem
alterar a quantidade de produção do bem X, né? Então, aqui houve esse deslocamento, né, para fora da possibilidade da produção, porque houve um desenvolvimento tecnológico aqui do setor, aqui da quantidade do bem X, né, do bem Y, aqui no caso, né? Aqui também o deslocamento positivo, pode haver deslocamento positivo ou negativo, né? E a possibilidade de aumentar ou diminuir os dois produtos, né? Então, aqui, o deslocamento positivos decorre da expansão ou melhoria dos fatores de produção e aí no crescimento econômico. Então, há a longo prazo, né, a possibilidade de aumentar a produção do bem Y e do bem X, né, de forma positiva, né? Então, sem diminuir a produção de um, pode aumentar a produção dos dois, né? Ou deslocamento negativo, né? Decorre da redução ou sucateamento ou progressiva desqualificação dos fatores de produção disponíveis. Então, diminui-se, né? Dependendo do setor, né? Dependendo até da estrutura tecnológica de um determinado país, né? Diminui a capacidade produtiva, né? Há sucateamento aqui dos fatores de produção. Então, há a fronteira da possibilidade de produção, né, é negativa, então te desloca para a esquerda aqui, né, para dentro dos eixos. Então, o que é uma produção eficiente, né? Então, a eficiência da produção é alcançada se não pudermos produzir mais de um produto sem produzir menos de algum outro. Isso não acontece. Os recursos não estão sendo empregados plenamente. Alguns trabalhadores poderiam estar ociosos ou algumas das plantas industriais poderiam ser subutilizadas, né? Então, aqui, quando se pode aumentar, né, porque há uma ineficiência no setor produtivo. B, os recursos estão sendo utilizados de maneira ineficiente. Bens podem ser produzidos com diferentes combinações de insumos e se o empresário utilizar a combinação errada, a economia não produzirá a quantidade de bens que poderia produzir. Então a eficiência produtiva é usar plenamente todos os fatores de produção, né, e optar entre A ou B, né, mas sempre considerando que há um trade-off, né, eu produzo mais de um e menos de outro. Bom, então aqui, sobre esses tópicos, né, eu acho que aí eu já passei de mais de 40 minutos, né, a ideia era fazer 30 minutos, sobre esses dois tópicos, eu queria que vocês respondessem, né, de forma bem tranquila, né, escrevam aí, né, e coloquem lá nas atividades que eu vou abrir no Classroom, né, qual a importância, né, então, qual a importância de compreender-se a elasticidade dos bens para a decisão das empresas. Então, espero que vocês reflitam, né, pensem nisso, né, então, o que significa isso, né, entender a elasticidade na decisão das empresas. A2, quais os fatores que levam o bem a ser mais ou menos elástico? Evidentemente, aí no contexto econômico, né, elástico, né, de elástico, né, mas no sentido econômico, né. Então, o que leva, né, a considerar um bem mais ou menos elástico, né, o que significa um bem mais elástico que outro. 3, aí em relação aqui à produção, né? Explica o custo de oportunidade. Exemplifique, né? Espero que vocês tenham entendido lá, se não voltem o texto ou procurem naquele livro que eu deixei anexado, né? Explicar o que significa custo de oportunidade. E 4, explique a lei do custo de oportunidade decrescente, né? Então, no final aqui, né? Tá bem no final, explique por que a lei dos custos de oportunidade é decrescente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí, e também não tenham cansado muito, 40 e tantos minutos que eu falei, tá? E nos encontramos, então, na próxima quarta-feira, né? Sem ser hoje, 28, na próxima quarta, que já vai ser agosto, para nós sintetizarmos isso, né? Vocês falarem também o que entenderam, e nós seguirmos em frente, tá bom? Um abraço para vocês aí, fiquem bem.